O outro ali também, né? Amém. Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início à nossa aula de liderança, que nós não terminamos ainda. Vamos terminar a liderança hoje, se Deus quiser. Tá bom? Está na página 47, onde nós paramos a nossa última aula. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, nesta manhã maravilhosa, onde inclusive nós comemoramos o Dia do Pastor, agradecer por estar nesta manhã aprendendo com a Tua Palavra. Tome em Tuas mãos as nossas vidas, para que tudo aquilo que há de ser falado e ensinado seja dirigido e guiado pelo Teu Espírito Santo. Abra o nosso entendimento para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por essa manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, dando continuidade à aula de liderança, nós vimos na última aula sobre o que o líder ele deve fazer para planejar, após executar ele deve avaliar. Falamos sobre a maturidade do líder, a fé do líder, a confiança, e ele deve ser humilde também. Hoje nós vamos falar alguns aspectos fundamentais na vida de um líder. Um dos aspectos fundamentais da vida do líder, ele deve ter conhecimento. Nenhum líder, ele pode assumir nada sem conhecimento. Por isso que todos nós que somos líderes já, temos que preparar pessoas para estar ao nosso lado, para nos substituir. O sucesso de um líder, eu já falei e repito, é quando ele tem alguém para substituí-lo. Moisés teve Josué, Elias teve Eliseu, Paulo teve Timóteo, e todos nós devemos ter sempre alguém. Se você tem uma função na igreja, você sempre tem que pensar quem é que pode te substituir um dia. Você tem que orar por isso. E se você averiguar que tem alguém, coloca essa pessoa do seu lado, instrui, ensina, seja fazer um café da manhã, seja limpar a igreja, seja dirigir uma congregação, seja ser um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, assistente social, cuidar de criança, cuidar dos idosos da igreja, cuidar de casais, arrumar a biblioteca da igreja, cuidar do som da igreja, cuidar dos ventiladores, do ar-condicionado. Tudo isso nós temos que preparar alguém. Nunca seja só uma pessoa. Uma pessoa, isso aí não tem vantagem de nada. Só atrapalha a igreja. Nós sempre temos que ter pessoas que tenham conhecimento. A outra, a experiência, que tem que ter os aspectos, né? A experiência no assunto. É tanto que Jetro, quando vai aconselhar Moisés para colocar líderes, ele fala, olha, procure homens capacitados, homens experientes, homens de conhecimento, para que possa te ajudar nessa tarefa. Fala também sobre pontualidade, né? Todo líder tem que ser pontual, ele tem que ser um dos primeiros a chegar, ele não pode chegar depois que todo mundo já chegou, ele tem que ser pontual. Competência, né? Tem que ter competência, persistência, nunca desista. Você vai começar um trabalho, não veio ninguém, vamos averiguar o porquê que não veio ninguém. E continua. Tá? A primeira, a segunda, o terceiro culto, o terceiro trabalho, o terceiro chá de mulheres, é o quarto jantar de casais, é a quinta aula que eu estou dando, tem pouca gente ainda. Você tem que persistir, não pode achar, pode acontecer de na primeira vez já ter logo resposta, mas algumas vezes o processo ele é um pouco lento e um pouco longo. Vocês observam que eu botei, por exemplo, em alguns grupos da igreja, que quando nós começamos o trabalho com as crianças lá na sede, só tinham 3 crianças. Né? Nós fizemos normalmente o trabalho com as crianças. Eu lembro como se fosse hoje, não tinha sala das crianças ainda, as crianças sentavam na grama, do lado de fora da igreja, forrava lá um pano, lá e elas sentavam na grama. E ontem nós estávamos lá com mais ou menos 30 crianças louvando e adorando o nome do Senhor. Então você tem que persistir. Você não pode ficar deprimido, angustiado, porque um trabalho está demorando ele crescer, porque um trabalho está demorando ter resultados. Persistência, coragem. Tem que ter coragem. Deus, quando mandar você sair, ou você mandar você fazer algo, você tem que ter coragem. Se foi Deus que mandou, coragem, determinação, confiança.
vai dar certo, igual os 300 de Gideão, né, que foram lá, igual os 2 espias, Josué, né, e Caleb, que tiveram coragem, os outros 10 espias não tiveram. Paciência, muita paciência, irmãos. Vamos lembrar que tem novos convertidos na igreja, vamos lembrar que todo lugar tem preguiçoso, todo lugar tem gente cansada, todo lugar tem aquela pessoa meio lerdona, né? Todo lugar vai ter pessoas assim. Então você tem que ter muita paciência. Caráter, tá? Caráter já se traz. Você tem que ter caráter. Né? O que é ter caráter? É ser aquilo que ninguém está vendo. Você tem que ser alguém honesto. Na ausência de pessoas, na ausência do pastor, na ausência de liderança. Você tem caráter no trabalho, você tem caráter na faculdade, na escola, no curso, com os vizinhos, com seus amigos, com a parentela. Caráter. Disciplina. Tem uma disciplina boa de leitura de Bíblia, uma disciplina de oração, uma disciplina com seu grupo, seu departamento, a sua equipe, sua congregação. Você que tem que ter lealdade. Lealdade a quem? Ao seu pastor. Seja leal, não seja falso, não seja uma pessoa fofoqueira, não seja caluniador, não seja difamador, não seja mentiroso. Você tem que ser leal. Se falou assim, olha, vamos fazer assim. Você não pode, depois que o pastor sai, o líder ou o seu dirigente da igreja, ele vira as costas e fala, vamos fazer desse jeito aqui que é melhor. Então isso não é lealdade. Fé, amor, humor, né? Não pode ser cara de brabo a vida inteira. Você tem que brincar, você tem que sorrir, né? Você tem que ter momentos de descontração também. Entusiasmo, não, tem só 3, nossa, isso vai crescer. Né? Você tem que dar palavra de entusiasmo para as pessoas. Você não pode ficar falando, o povo aqui é assim, o povo aqui é desse jeito. Não, entusiasmo. Né? Olha, vai dar certo. Estou sentindo que o próximo culto vai ter gente em pé. Estou sentindo que o próximo ciclo de oração vai dobrar o número de mulheres e pessoas aqui. Olha, vai ser forte esse próximo culto da assistente social, gente. Esse ano deu 20, ano que vem vai dar 100. Então isso é entusiasmo. Não é sair como derrotados. Não é sair do culto entristecido. Não, foi legal, presença de Deus, glória a Jesus, a festa foi uma maravilha. Entusiasmo. O líder tem que passar isso para os seus liderados. Você não pode sair do culto cabisbaixo, chororô, né? Integridade e objetividade. Amém? Isso são os aspectos fundamentais. Sem esses aspectos, a pessoa perde a liderança. Tá? Sem qualquer uma dessas áreas aqui, o líder se perde. Agora vamos ver qual é o preço de ser líder. Será que liderança se paga preço? Sim ou não? Paga preço. O líder, ele é aquele que muitas vezes ele não tem direito a algumas coisas de ter direito, né? Porque ele tem que ser exemplo do rebanho, ele tem que envolver as pessoas. Vamos ver, olha só. Toda liderança tem um preço. Quanto maior for a conquista, maior será o preço a pagar. Exemplo disto é a tarefa de Moisés em libertar e conduzir o povo. Você vê que Moisés tira o povo hebreu do Egito, 10 pragas aconteceram lá. No meio do caminho o povo começa a fazer o quê? Isso aqui, ó, crítica. Começa a criticar Moisés. E Moisés era um homem de autoridade espiritual, sim ou não? Eles tiveram medo de criticar Moisés? Não. Quiseram até tomar o lugar dele? Então toda liderança vai ter essas coisas. Pessoas que vão querer tomar teu lugar, pessoas que vão te criticar, pessoas achar que você não é homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que vão falar que você não está certo, pessoas que vão falar que a culpa é sua. Isso faz parte. A igreja não está crescendo, a culpa é sua. Só que quem dá crescimento, quem é? É o Espírito Santo, não é Deus? Então pronto, agora você tem que estar pronto para as críticas. Outra, dedicar tempo, né? Dedicar tempo. Eu, por exemplo, lá na sede, a escola dominical, 4h30 da tarde. Eu tenho domingo pela manhã o quê? Todo? Livre, sim ou não? Eu estou fazendo o quê? Ensinando, dando instrução, dando aula, dedicando tempo, me envolvendo. Meio de semana, o que eu estou fazendo agora? Voltando a dar cultos de doutrina nas congregações aqui do Rio de Janeiro. Uma vez ao mês eu estou viajando por algumas congregações.
e eu estarei na matriz dando doutrina também. Então, isso é dedicar tempo. Isso é dar o quê? É alimento. Todo líder tem isso. Ele muitas vezes ele tem que olhar a agenda. Você tem que olhar a minha agenda. Por exemplo, vamos, a família, vamos viajar? Deixa eu olhar a agenda. Não, esse mês não dá. Mês que vem, também não dá. Por quê? Porque prioridade do líder é a obra de Deus. Aí eu falo assim, tem um final de semana livre, vamos viajar. Entendeu? Isso é dedicar tempo. Solidão, o líder é muito sozinho. Muitas vezes ele não pode compartilhar seus problemas, suas dificuldades com o que ele está enfrentando. Ele fica muito só, sentado no canto, lendo a sua Bíblia, orando, falando com Deus. Isso é normal. Rejeição, pode acontecer de ser rejeitado, sim ou não? Quantas vezes o rei Davi foi rejeitado? Mesmo tendo derrubado Golias, mesmo tendo vencido exércitos, mesmo ele tendo feito grandes conquistas. Moisés foi rejeitado, Paulo foi rejeitado, Pedro foi rejeitado, todos são rejeitados. Isso é preço de liderança. A outra é competição, né? As pessoas acharem que a gente está competindo. Jamais um líder, ele bota fotos para querer se amostrar. Pelo contrário, ele bota fotos para quê? Para despertar sentimentos que se um consegue, o outro consegue também. Que se um fez, o outro consegue fazer também. Isso é o que? Glorificar o nome do Senhor. Nenhum líder compete. Imagine eu como pastor presidente, se eu estivesse competindo com as congregações. Isso é loucura. Se eu quisesse competir com a matriz, doideira. Isso não existe. Né? A nossa visão é um todo, nós somos um corpo. Imagine se eu falasse, nossa, olha que beleza, o quê? Essa mão é maior do que essa, olha que mãozona, mão pequenininha. Isso ia ser legal? Nunca, né? Nossa, o meu pé é muito grande, o da direita, o da esquerda é pequenininho. Não existe isso. Você, quando olha para o teu corpo e você vê algo errado no teu corpo, você fica rindo de você? Você faz o quê? Nossa, eu tenho que dar um jeito nisso. É igual a igreja, o pastor da igreja. Ele olha todo mundo. Eu olho todas as congregações, eu olho todos os departamentos, eu olho todo o grupo, eu olho toda a igreja. É um corpo. Quem é o cabeça? É Jesus. E esse corpo tem que funcionar bem, tá bom? Que é advan. Outra, cuidar de si mesmo, tá? Muitas vezes, alguns líderes esquecem de cuidar dele. Né? Ele esquece. Ele tem que cuidar da saúde, cuidar do corpo. Né? Hoje, essa geração descobriu que fazer exercícios não é mais vaidade, é saúde mesmo, é o que vai te ajudar na velhice, é o que vai te ajudar a ter mente sã, é o que vai te ajudar a ter veias desentupidas, é o que vai te ajudar a ter ossos firmes, é o que vai te ajudar a ter músculos bons, para você poder ter uma velhice boa, uma velhice para não usar fralda geriátrica, uma velhice para você não andar de cadeira de rodas, uma velhice para você não andar de bengala, uma velhice para você não ficar com Alzheimer, né? Para você não ter problemas de demência, para você não ter problemas de esquecimento, por aí vai. Então, você tem que cuidar, tá? Fazer exames médicos, né? Os homens têm que cuidar da próstata, as mulheres têm que fazer seus exames normais com o seu ginecologista, o seu mastologista, já que se tem tantos problemas com câncer de mama, tem que ir no ginecologista, tem que fazer o toque você mesmo, se cuidar, fazer seu exame de sangue, seu hemograma, para ver como é que está o colesterol, como é que está a glicose, como é que estão as vitaminas do seu corpo. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que cuidar do cabelo para você, mulher principalmente, não ficar com muita queda de cabelo e ficar careca. Homem careca, o povo não liga muito, mas a mulher quando perde cabelo, o povo liga? Nossa, o cabelo da irmã está tão falhado. Agora vê se alguém ficar falando, nossa, o cabelo do pastor José está todo falhadinho. Ninguém fala isso. Né? Então se cuide, né? Se você não está enxergando direito, vai no oftalmologista, né? Sua visão, você não perder a visão, né? O dente está ruim, vamos cuidar desse dentinho, né? Tá dando cárie, vamos lá para o dentista logo para não fazer canal, e o pior é se você perder o dente, né? Então tem que se tratar, tem que se cuidar, tá? Cuida da sua unha, cuida do seu aspecto mesmo, tá bom? É assim. Vamos lá, autoavaliação do líder.
Nesse item, vamos estudar um assunto um pouco delicado, mas necessário para o líder cristão. Como você se vê, como você se sente como pessoa? Se você vai liderar um grupo de pessoas com diferentes qualidades e diversas carências, é certo que você precisa se conhecer para poder ajudar os outros. O ser humano criado por Deus é algo maravilhoso e complexo. Por isso, conheça-se primeiro. Olhe para si mesmo, aceite seus próprios limites e reconheça seus fracassos. Isso não é vergonha, é autoavaliação. Para formar um conceito de autoavaliação, há 3 sentimentos fundamentais que se entrelaçam. Então, vamos voltar aqui a esses tópicos que nós acabamos de ler aqui esse texto. Ele diz o seguinte: se conheça. Você se conhece, sim ou não? Você sabe quando está nervoso, quando está nervosa? Então não é momento de você decidir nada. Você sabe quando você está brincando demais? Também não é momento de decidir nada, você está muito brincalhão. Né? Você tem que saber o momento. Você não está bem de saúde? Você sabe a hora de dar uma paradinha para cuidar dela. Você não dormiu bem? Né? Você não está feliz, está meio deprimido? Procure ajuda. A depressão, quanto mais você se cala, é pior. Você está muito ansioso? Está com a mente acelerada? Né? O corpo está parado, mas a mente está a 100 por hora. Procure ajuda. Né? Como é que resolve isso? Tá? Eu já recebi ligação de telefone 6 horas da manhã com pessoas com ansiedade aceleradíssima, desesperado, com falta de ar, querendo respirar, e eu vendo, alguma coisa aconteceu, e eu falo, calma, respira. Vamos fazer o exercício de respiração? Sim, senhor, respira. Isso, enche o peito de ar de novo, oxigênio esse cérebro. Isso. Tá acalmando? Tá. Isso. Agora você abre a janela, olha lá para fora, olha que coisa bonita, entendeu? Então você tem que se exercitar, você tem que falar com as pessoas. Porque você tem que se conhecer. Outra coisa, você acha que está acima do peso? Acho. Se cuide. Está muito magro? Tô. Se cuide. Né? Você sente que está com mau cheiro, mau odor? Bota um perfume, né? Bota um desodorante, faz um enxágue bucal, né? Você tem que se conhecer. Você tem que entender que se você tirar o sapato, as pessoas vão reclamar do cheiro do pé. Não tire o sapato, use alguma coisa no pé para poder dar cheiro, tá bom? Então vamos lá. Para formar 3 sentimentos. Primeiro, aceitação. É estar consciente da presença do que nos aceitam e se preocupam conosco, tá? É estar consciente da presença dos que nos aceitam e se preocupam conosco. Então existe a aceitação, que são sentimentos fundamentais. Você tem que entender que o grupo te aceita também. Né? Não sou bem-vindo, graças a Deus. Não fica achando que ninguém gosta de você. Você vai entrar assim, desconfiado, aquele ali não gosta de mim. Aquele ali está com a cara amarrada. Aquele ali está rindo. Aquele ali está dormindo. Para com isso. Tá bom? Segundo, dignidade é honestidade, integridade em suas crenças, ações, sentir que está certo, dá uma base de dignidade. Todo líder, irmão, ele tem que ter certeza que ele está correto. Pode vir qualquer ideia. Eu não me canso de falar, não, quero ouvir isso aí não. Eu tenho certeza do que estou fazendo. E várias vezes, não, obrigado, mas vou continuar fazendo desse jeito aqui que está correto. Você tem que ter certeza. Agora, quando dá problema, você tem que também ter certeza de que errou. Página 48. Idoneidade. Significa aptidão, competência, é o sentimento de valentia, forças para levar a cabo a tarefa do dia a dia. Às vezes podemos percebê-los em separados, porém, geralmente é impossível distinguir um do outro. Não deixe os erros lhe abater. Tenha confiança em si. Alexandre Neperto diz: os bons líderes não só têm fé em Deus e nas pessoas, mas acreditam em si próprio. Tem amor próprio, amar o próximo como a si mesmo. Uma pessoa só pode amar a outra se amar a si mesma. Os psicólogos e estudiosos do comportamento humano estão convencidos que a imagem que cada um tem de si é essencial para aproveitar sua potencialidade ou para impedir a sua inutilização. Para o nosso crescimento como pessoa, é necessário remover algumas barreiras que estão dentro de nós e nos impede de desfrutar de uma vida emocional e espiritual. Citaremos 4 delas, só 4, que são as mais comuns e servem como obstáculo para a aceitação e crescimento espiritual. Então, você tem que se aceitar. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que se conhecer. Você tem que, por exemplo, estar no meio de, igual o Moisés.
Você está no meio aí de, bota aí mais de 1 milhão de pessoas. Todo mundo falando para voltar para o Egito. E Moisés falando, não, nós vamos para a terra prometida. Entendeu? A voz do povo não é o quê? Não é a voz de Deus. Ok? A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. E eu costumo ensinar na igreja, aprendam isso, líderes, que nem sempre, 99%, igreja não se trabalha com maioria. A maioria falou isso. Balela. Deus falou isso. Por isso que o líder tem que ter confiança, vida com Deus. Eu não gosto muito de ouvir maioria. Algumas vezes tem que usar, né, essa estratégia. Vamos botar em votação. Mas líder, ele é aquele que vai dar conta do que decidiu. Ainda que a maioria decidiu, no final a culpa sempre vai ser de quem? Do líder. Bem feito, ouviu a maioria. Entenderam? Então, maturidade, conheça a si mesmo. Aí diz aqui, obstáculos para você ter confiança em você. Insegurança, seja seguro. Medo e ansiedade, acabei de falar sobre isso. Não tenha medo. Deus deu a direção, partiu. Deus mandou eu sair daqui e lá para a sede só com 3 homens, levar nada, foi. Fui para a chuva e lá coloquei, botei até um vídeo do primeiro evangelismo. E aquilo tudo que estava lá, nós botamos do próprio bolso, não tiramos nada da igreja. Foi tudo ofertado. E foi o que Deus mandou. Então começamos naquele dia o primeiro evangelismo. Aí você para e pensa, eu tive medo? Não, eu tive confiança. Outra, sentimento de culpa, tira isso. Ah, que a coisa não deu certo, a culpa é minha. Lembra da reunião que eu falei que tem que fazer pós-culto? Vamos fazer reunião com a equipe para averiguar algumas falhas que aconteceram. O que houve? E, por último, hostilidade. Tá? Tire essas coisas da sua vida. Não seja uma pessoa hostil. Você tem que se valorizar. Você tem que lembrar que alguém botou a mão na tua cabeça. Você tem que lembrar que alguém confiou em você. Você tem que lembrar que é o Espírito Santo que te usa. Você tem que lembrar que a sabedoria vem do alto. Você tem que lembrar que a unção é Deus que te dá. Você tem que lembrar que quando você abre a boca, Deus enche. Você tem que lembrar que não tem uma outra autoridade no meio daquele grupo abaixo de Deus maior do que você. Você é a maior autoridade daquele grupo ali que você está tomando conta. Pode ser 2 pessoas, você é a autoridade. Vamos lá. O exercício da liderança cristã impõe uma consciência ética, autoética, que gera responsabilidade de si para si. Essa autoética inclui uma autovigilância ou autocrítica. Paulo tinha essa percepção ao dizer, todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Então, muito cuidado, né? Ninguém vai correr uma competição se não está preparado. Alguém vai para a corrida e fala, eu vou perder mesmo. Perder. Né? Ninguém vai para uma luta, eu vou tomar um socão na cabeça e vou logo morrer na hora, tá tudo certo. Não, ninguém vai para a guerra desse jeito. Então você está assumindo um grupo, bota na sua cabeça, esse é o melhor grupo que Deus me deu na minha vida e vai marcar história. É assim. Essa é a congregação que Deus colocou em minhas mãos, vai marcar história. Você tem que botar isso. Deus te colocou 4 adolescentes. Esses 4 adolescentes vão ser pastores, mulheres de Deus, que Deus colocou na minha mão. Eu tenho 4, eles vão ter 400 mil, 4 mil cada um. Mas você que preparou. Quantos pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Para lidar com as emoções negativas, o que eu posso fazer? Pastor, como é que eu faço para lidar com aquilo que é negativo na minha vida? Eu sou líder, eu estou para ser líder, eu dirijo igreja, de vez em quando vem algumas coisas na minha cabeça. Como é que eu lido com isso? Vamos lá. Percepção. Precisamos estar completamente cientes dos nossos sentimentos. Cultivar a percepção, notando quando uma emoção está nos prejudicando. Percepção. Observe se essa tristeza não está te prejudicando. Observe se essa raiva não está te prejudicando e prejudicando o grupo. Você tem que ter percepção. Espera aí, qual o motivo? Vamos fazer um balanço aqui desse grupo, dessa igreja. Espera aí, não, o grupo está bom. Ué, por que eu estou tendo esse pensamento? O que está acontecendo? Ó, acorda, estala o dedo, ó.
Espera, opa, sorria, toma um banho de água gelada, amém? Escuta um louvor alegre, escuta uma mensagem daquela que você sai pulando na cozinha para a sala, rodando, e cai arrebatada na varanda, a tua filha fala, o que houve? Tô no poder, entendeu? Então você tem que ter percepção, tá? Dos teus sentimentos. Não, esse sentimento aqui não tem nada a ver. Por que eu estou sentindo isso do grupo? Por que eu estou tendo esse sentimento com a igreja? Por que eu estou tendo um sentimento com aquele irmão? Ele não fez nada contra mim. Ó, segundo, página 49. Entrega. Entregamos a Deus nossas emoções negativas num ato de auto-renúncia. Você tem que falar, Deus, estou nervoso. Deus, estou triste. Deus, estou magoado. Deus, não estou aguentando. Deus, hoje eu estou com muita raiva. Deus, eu vou lá dirigir o culto, mas eu estou com a vontade de dar um soco na cabeça do meu marido, da minha mulher. Você tem que falar para Deus. Você tem que apresentar isso. Deus, ontem minha filha aprontou. Ai, como eu não estou aguentando, estou na mesa de oração. Fala para Deus. Bota para fora. Ação. Começamos a agir de maneira apropriada. Não faça nenhuma ação de maneira desapropriada. Não tome decisões. Qualquer coisa você tem o quê? Um segundo. Por isso que é bom ter segundo. Dirige hoje. Dirige o culto hoje. Por quê? Fala a verdade, estou bem não. Bom? Estou aqui do teu lado. Precisar? Não vai dar para pregar. Seja honesto, não vai para o altar de qualquer maneira. Me ajuda alguém? Não estou dando para pregar. Estou com vontade de chorar. Senão você vai pegar o microfone. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meu Deus, isso aqui que houve? Entendeu? Muito cuidado. Persistência. É necessário persistência para nos conhecermos mais e melhor a cada dia. Se conheça. Conheça a ti mesmo. Amém? Por exemplo, você sabe da tua força, não sabe? Se alguém falar assim para Carol Oliveira, diaconisa, por favor, vai ali e pega 2 sacos de cimento. Você vai pegar? Por quê? Ela conhece a força dela. É ou não é? Então, cada um aqui sabe da sua força, sabe das suas condições, sabe do seu tempo que você pode administrar ou não. Outra coisa que nós aprendemos é a paciência. Deus nos dá prazo permitindo acontecer situações para que se desenvolva esse processo em nós. Tá bom? Se Deus tem paciência com a gente, tenha paciência até com você mesmo. Não, eu vou ler mais a Bíblia. Não, eu vou melhorar. Não, eu estou muito agitado. Tá? Que tipo de relação que um líder deve ter com seus liderados diante da autoavaliação? Agora você se avaliou, você já se conhece. Como é que você deve tratar as pessoas? Como é que é o tratamento, você líder? Como é que você tem que tratar as pessoas? Vamos lembrar que esse rebanho de quem é? Fala, de Jesus. Esse rebanho de Cristo. Como é que você trata o rebanho do Senhor? Vamos lá? O sucesso do trabalho do líder cristão depende muito do clima da camaradagem e amor. Esse clima depende, primeiro, empatia. O que é empatia? A habilidade para sentir e colocar-se na situação dos outros. Todo líder, antes de falar dos outros, se coloca no lugar deles. O que eu faria se eu estivesse no lugar? O que eu decidiria? Qual seria meu comportamento? Se eu não fosse o líder, estivesse sentado lá no meio da igreja, o que eu gostaria de ouvir? Uma vez eu ouvi uma pregação, se vocês quiserem pode ouvir. Que tipo de pastor eu gostaria de ter? Que eu gostaria de ter? Qual é o pastor que eu gostaria de ter? Quem prega isso é o pastor lá da Primeira Igreja Batista de Recife. Eu chorei muito ouvindo essa mensagem, que ele é muito forte, ele está pregando para pastores. Né? Aí ele fala, qual o tipo de pastor que eu gostaria de ter? Ele sendo pastor presidente há 40 anos, lá em Recife. Esqueci o nome dele, tá? Pastor Hernandes, negócio desse. Então, pense nisso, tenha empatia. Outra, disciplina, como eu já falei. A vida do líder deve ser tão boa e eficaz quanto a dos melhores membros do grupo. Lembre-se, você tem que ter disciplina. Exemplo,
Humildade e simplicidade. Além de manter em vigília sua autocrítica, o líder cristão deve receber e avaliar com humildade as críticas de fora, sem que ele se torne um ditador, ao invés de ser apenas o ajudador e conselheiro dos seus liderados. Se houve alguma crítica, escute, avalie. O pessoal tem criticado um pouco essa situação. Não fica assim, deixa eles comigo, vou pegar o microfone e vocês vão ver só. Agora é minha vez. Não, avalie, pense. Bota na balança. Tá muita gente falando isso. Eu tenho que ver isso daí. Tá bom? Vamos lá. Outra. Exemplo. Manda a ética da liderança cristã que o líder não exija dos liderados, mas do que está disposto a exigir de si mesmo. É muito ilustrativa a atitude de Abimeleque que encontramos em Juízes 9:48. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele estava, tomando na mão o machado, cortou um ramo de árvore, levantando, pô-lo no seu ombro e disse ao povo que estava com ele: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo também. O povo seguiu o exemplo do seu líder, a vitória foi conquistada. Os liderados não seguem o discurso do líder, mas a vida que ele vive. O dever é dever ser exemplo em tudo. Preste atenção numa coisa. Por exemplo, ontem eu estava evangelizando lá na sede, mostrando as pessoas, vai para ali, vai para cá. Aí eu falei assim para um grupo: entra aqui nesse mini shopping, passa direto, faz assim e faz assim. Aí alguém perguntou assim: mas será que pode? Eu falei assim: olha, eu só peço para você fazer aquilo que eu já fiz. Eu já fui lá, eu já passei por lá, eu já falei de Jesus lá. Aí ficaram quietos na hora. Tá. Então pode ir, por favor. Entendeu? Antes de você mandar alguém fazer, você tem que fazer o quê? Faça primeiro. Ok? Eu jamais vou mandar você ficar em pé no sinal de trânsito, se eu não fiquei. Eu jamais vou falar para você subir um morro, você nunca subir. Eu jamais vou falar para você jejuar 24 horas, você nunca jejuei. Eu jamais vou falar para você pegar uma cadeira, você não peguei o peso para ver qual é o peso dessa cadeira. Não vou mandar você limpar um quintal cheio de folhas, se eu nunca limpei quintal de igreja. Tudo aquilo, não vou falar para andar pela bacia, se eu nunca andei pela bacia. Então, seja exemplo. Que você sendo exemplo, as pessoas vão seguir. O exemplo, ele arrasta multidões. Tá bom? Então fala: eu preciso ser exemplo. 5. Não ter favoritismo ou delegar responsabilidade. Como fez Moisés seguindo o conselho do seu sogro Jetro, o líder cristão não mantém preferência entre os seus liderados, mas trata todos com igual cuidado. Não pode liderado ter panelinha. Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que dão nome para ir para sprinter. Quando ultrapassa o limite, eu falo: perdeu a carroça. Foi na roça, perdeu a carroça. Já ouviram esse ditado? Foi na roça, perdeu a carroça. Já era. Aí eu falo assim: fiquem tranquilos, eu não mando mensagem para ninguém no privado: vou botar lá a escala para quem quer ir. Eu não faço isso com ninguém. Todos são iguais. Então não tem facção. Líder não pode ter grupinho. Ele pode ter, sim, os mais chegados que podem substituí-los. Por exemplo, Jesus andava com 3 do lado dele. Quem eram os 3? Fala: Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que andavam com ele. Quem é que botava a cabeça no peito de Jesus? Era só João. Então sempre vai ter alguém que estava mais pertinho de você. São os que vão te substituir, são os que vão segurar a tua mão, igual seguraram de Moisés, Arão e Ur. Vai estar Josué lá, mas Arão e Ur vai estar do teu lado, segurando a tua mão, entendeu? Então você vai ter alguém mais chegado, que você vai chorar, você vai contar algumas coisas, vão te ajudar, vão segurar na tua mão. Página 50. Instruir os liderados. Instruir e atualizar os liderados com clareza e objetividade sobre a tarefa de cada um. Não pode falar para as pessoas fazer sem instruir. Tem que instruir. O que é instruir? Eu vou te falar. Uma coisa assim. Exemplo. Irmão, vamos lavar a igreja para o aniversário. Amém? Todo mundo pode chegar e já começar a lavar. Só que para você falar para lavar a igreja, você tem que instruir o quê? Quem pode falar? Aonde está o quê? A torneira. Aonde está a mangueira? Aonde está a vassoura? Aonde está o rodo? Aonde está o balde? Aonde está o pano? Aonde está o sabão? Não é? Você não pode falar. A pessoa vai chegar e vai falar assim: mas
Como é que a gente vai fazer? Aí pronto, você já perdeu 1h30, 2. A instrução é dada antes, né? Eu sempre dou instruções antes. Por exemplo, ontem eu peguei um engarrafamento, ninguém dentro da Sprinter sabia. Eu estava assim no celular. Evangelista Milton, pega o grupo aí, divide, estou preso no engarrafamento, distribui assim, 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 condomínio tal, mini mercado tal. Quando nós chegamos, já estava um grupo, ó. Mas não falei nada com eles dentro da Sprinter. Aí eu subi com outro grupo, falei, ó, você faz isso, você bonecão, você faz assim, você fica ali, você fica lá, instrução. Depois, mais tarde, o outro grupo chegou, alguém pensou que eles estavam chegando atrasado. Falei assim, nada, chegaram primeiro do que a gente, já estava entregando panfleto há muito tempo. Ué, porque eu dei a instrução, entendeu? Vamos lá, acompanhar o trabalho, não como fiscal, mas assessorando cada liderado na execução da sua tarefa pessoal. Todo dirigente de congregação, se ele for esperto, ou líder de departamento, o pastor chegou, ele pede instrução. Pastor, como é que eu faço com isso aqui? Né? Porque o líder, ele está avaliando o trabalho também. Como é que está o trabalho, como é que está a situação, muito disciplinado, evangelismo, como é que está o visita dos lares, está com dificuldade? Pede conselho. Cobrar resultados, não com severidade de chefe, como eu acabei de falar, mas com a docilidade do companheirismo. Então fala, olha, eu estou sentindo que vocês não estão visitando lares. Os lares estão passando problemas. Olha, esse evangelismo, você tem que mudar a estratégia. Né? O que você acha agora de começar a levar um carro de som com louvor, né? Em vez de ficar só entregando papel agora. Então tem que ter estratégias, tá? Por exemplo, ontem quando eu botei os bonecões na rua, as crianças, foi festa com as crianças veio do restaurante e tira foto. Aí eu falei, a hora de dar o papel é esse, abençoado, entendeu? Fala para as crianças, aqui dá para papai, dá para mamãe, por favor. Entendeu? Estratégia. Vamos lá. Se alega com o desempenho do seu liderado. Não se sente agredido pelo sucesso de qualquer um dos seus liderados, mas se alegra com as vitórias deles. Reconhece e usa-as como estímulos a todos os demais. A sombra de um liderado não amedronta o líder que tem consciência do seu próprio valor. Aquela congregação está crescendo pra caramba. Glória a Deus, aleluia. Não tem que ter. Tá na hora de tirar porque sabe como é que é, né? Não, irmão. Não existe ciúme. Não existe inveja. Isso está errado. Você tem que agradecer. Se você viajou com seu marido e a sua segunda assumiu e o trabalho, a igreja tinha gente pendurada no ar-condicionado, glória a Deus, que maravilha, que bom, o nome do Senhor foi glorificado. E agradeça e elogie as pessoas. Todo trabalho que eu vou no final, eu faço elogios, né? Ontem, por exemplo, eu fiz um texto muito grande, elogiando todo mundo, da limpeza, do evangelismo, do culto das crianças, a liderança, elogios. Isso é chamado lei do reconhecimento, que eu já ensinei vocês. Reconheçam as pessoas. Não é? Quando você faz, por exemplo, aniversário de um líder, é um reconhecimento, mais nada. É um muito obrigado de uma maneira diferente. É um muito obrigado dando um presente, é um muito obrigado um bolo, uma foto, um muito obrigado um abraço, né? Um muito obrigado chamando ele para tomar um café na sua casa. Pastor, tomar um café lá em casa, estou aguardando, eu, meu marido, meus filhos, se eu puder ir lá, tá? O pastor vai, né? Direitinho, vai ser bom, presbítero, dirigente, vamos lá. Multiplicar a glória do sucesso. Ele não busca a sua própria glória, mas reconhece o mero trabalho de cada liderado e multiplica a glória por todos. Sabe por que essa igreja está crescendo? Raimundo Nonato aqui, ó. É ficar de mim, esse departamento tá maravilha, louvado seja eu, glorificado seja o eu de novo, bendiga o meu eu, todo mundo. Não pode. Nós somos uma equipe. A melhor coisa que tem, depois que terminar, é o que eu já ensinei. Vou repetir, na liderança. É no final reunir e parabenizar. Ou, já que tem zap, faz um texto. Muito obrigado. Amo vocês. Bota coração. Eles vão até chorar. Tá bom? Vão chorar. Vamos lá. Mandamentos das relações interpessoais. Isso aqui é muito legal. Tenho há algum tempo esses 10 mandamentos, mas desconheço o autor. Embora desconhecido, transcrevo, pois tenho certeza de que continuarão ajudando muitos líderes. Olha o que é um relacionamento bom de líder. Fale com as pessoas, não há
tão agradável e animador do que uma palavra de saudação. Fala. Por exemplo, ontem eu estava de manhã cedinho, me exercitando, né? Aí entrou um rapaz, não falou com ninguém. Bom dia, meu amigo. Você dormiu comigo? Brincando. Aí pronto, já virou um negócio de brincadeira, já deu bom dia, já sorriu. Ficou batendo um papo o tempo inteiro. Então você tem que falar com as pessoas, né? As pessoas não têm culpa que você teve problema em casa, tem? Pai do Senhor, gente, bom dia. Pai do Senhor, boa noite, como é que você está? Principalmente na portaria. Pai do Senhor, tudo bom? Né? Fale com as pessoas, tá? O líder fala com todo mundo. Se fala no seu grupo, dá bom dia no seu grupo, bota lá um coração no seu grupo, alguma coisa. Sorria. Olha só que bacana. Lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e 14 para sorrir. É pior você ficar o tempo todo assim, ó. Aí. Você está tenso demais, cara amarrada. Ainda mais se você já passou de 50, aí que você vai franzir muita coisa mesmo. Assim, vai querer... Então é melhor sorrir, né? Bom dia, glória a Deus, né? Olha lá, outra, chame pelo nome. A música mais suave ainda é ouvir seu próprio nome, não é? Oi, irmã, como é que você tá? Você não vai chamar no apelido, né? Como é que você tá, chupetinha? Você não vai chamar de chupetinha, né? Como é que você tá, né? Ô, cabeleira. Chama pelo nome. Outra, seja amigo. Você quer ter amigos? Seja amigo. Seja cordial, agradeça. Muito obrigado. Vai na cozinha, gente, parabéns pelo café, viu? Tá uma delícia. Olha, né, por exemplo, ontem levaram macarrão, também para dar para as crianças. Eu cheguei e comi, no final, olha que macarrão. Agradecer, a pessoa vai ficar, poxa, que bom, né? Outra, tem interesse sincero. Nossa, como é que vocês chegaram? Muito trânsito, como é que tá? Tá perigoso. Outra, gênero. Retribui com prazer. Seja generoso. Na verdade não é gênero, né? Seja generoso. Saiba considerar o sentimento dos outros. Se a pessoa não está querendo brincar, se brincou, viu que ela está séria, está tudo bem e tal, para de brincar. Muda o assunto, tá? Preocupe-se com a opinião dos outros. Toda história tem dois lados. Escuta, outro dia eu botei isso num cartaz, né? Escuta o outro lado. Tá bom? A mentira, ela vai prevalecer enquanto a pessoa não ouvir o outro lado. Preocupe-se em apresentar um serviço excelente, tá bom? Página 51. Quando um líder não deve agir, nada se faz sem consultar a Deus. Um razoável período de oração deve preceder cada decisão. Oração, gente. Nada se faz que não seja para o bem geral do grupo, não é para o bem do seu grupinho, é para o grupo todo. Eu, por exemplo, estou fazendo reunião com grupos lá na sede para ser o bem da igreja. Eu tenho que olhar a igreja toda, não tem que olhar só o grupo de mulheres, o grupo de homens, é toda a igreja. Nada se faz sem a aceitação do grupo. A unanimidade nas decisões é o ideal, porém, você tem que ver se o grupo está coeso, está unido nas decisões. E ver se o diabo também não entrou, como eu falei, que a maioria do povo hebreu queria voltar para o Egito, e a voz do povo não era a voz de Deus. Por isso que o líder tem que ter firmeza e vida com Deus. Nada se faz sem ouvir opiniões contrárias. É bom ouvir outras opiniões, mas tenha seriedade, sobriedade naquilo que você decide. Tá bom? Nada se faz sem estudar soluções oferecidas. Vamos avaliar cada apresentação de projetos. Nada se faz sem ter 3 orçamentos. Eu não faço nada na igreja sem orçamento. Se eu faço orçamento para minha casa, para a igreja é a mesma coisa. Vai fazer um banner para o grupo, veja onde está mais barato. Por exemplo, eu fazia banner ali em Mesquita. Eu descobri que lá na Gardênia tem uma gráfica que mora os irmãos lá que é mais barato. E a mesma qualidade. Já está lá, entendeu? Outra, nada se faz sem organizar um esquema. Organize. Por exemplo, eu já estou organizando o aniversário da sede há quase 50 dias. Eu não já mandei o louvor dos grupos? Eu já mandei o louvor que as mulheres vão cantar, o louvor que os homens vão cantar, o louvor que os jovens adolescentes vão cantar, o louvor que as crianças e pré vão cantar. Já consegui
né? O pastor Vinícius pediu apoio. Já consegui o ônibus para a matriz aqui. Entrei em contato com a pessoa e falei: pelo amor de Deus, não tem esse jeito, né? Vai me abandonar? Aniversário? O que está acontecendo? Foi no outro dia, está liberado, já está agendado o ônibus, né? Então, eu organizando, já falei com quem faz o cartaz, eu quero um cartaz bacana, assim. Já chamei o pessoal da cantina, vamos fazer uma cantina aí bem barato pro povo, tá? Não quero cantina cara. Olha só. Isso significa o quê? Organizar. Lembre-se, a verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída, deve ser conquistada. O líder tem que inspirar confiança, merecer respeito do seu liderado. Amém? Vou repetir isso aqui. O líder tem que inspirar confiança, merece respeito do seu e merecer respeito dos seus liderados. Não, o pastor Josias falou? Pode fazer. É respeito e confiança. A líder das irmãs mandou? Pode fazer. Ela sabe o que está falando, tá? Vamos lá, lembre-se. Ainda, diz assim: as pessoas não se preocupam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se preocupa com elas. Viu? Sem vocês saberem, eu já estava falando lá, olha, eu quero uma cantina barato, bem barato. Preocupado com quem? Com o grupo que vai chegar, com as pessoas que virão, né? Com as cadeiras no lugar, tudo direitinho. Outra, para liderar os outros, use o coração. Quando o líder assume um grupo, como as pessoas são diferentes, é óbvio que os grupos também sejam diferentes. O líder cristão deve estar consciente dessa realidade para não praticar injustiça. Veja o que você pode e deve saber sobre o seu grupo. Presta atenção do seu grupo. Leia o estatuto, o regulamento interno. Tem pessoas que vão para as igrejas, não sabem nem se tem estatuto, regimento interno. Quando a gente falar na ata, fulano está disciplinado, artigo tal, parágrafo tal. O que é isso? É regimento disciplinar. Aqui as pessoas têm um regimento interno. Estatuto da igreja. Se eu sou um obreiro, se eu estou na secretaria, eu tenho que ler, né? Não está escrito lá no estatuto, sim. Outra, procure saber como é que esse grupo surgiu. De onde é que veio esse pastor? Qual a história dele? Que igreja é essa? Quantos anos ela tem? Como é que ela começou? Por isso que é aniversário de igreja, eu gosto de botar fotos antigas, para conhecer a história. 3. Pense sobre as pessoas que participam do grupo. Conversas informais podem lhe ajudar a ter uma visão geral do grupo. O que é conversa informal? Você está lá, sentado no aniversário do pastor Josias, comendo um bolo, comendo salgadinho. Pois é, menina, esse grupo Unidas Venceremos, como é que surgiu esse nome, hein? Vocês sabem? Eu sei. Como é que surgiu o nome Varões da Fé? Quem escolheu isso? Eu sei. Quem botou Sol da Justiça? Eu também sei. Por que eu sou o fundador da igreja? Você tem que ter essas curiosidades, né? Como é que essa igreja veio para cá? De onde que ela veio essa igreja? Me conta essa história aqui melhor. Isso é fazer parte. Vem cá, quem foi o antigo líder dos adolescentes? Quem era o líder dos adolescentes? De repente ele está lá no canto e não está fazendo mais nada. É hora de você ir lá conversar com ele, bater um papo, saber o que houve e ajudar aquela pessoa.